A Guerra dos Mundos, romance de H.G. Wells, livro publicado em 1898, já inspirou várias adaptações. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Depois eu deixo aqui nos cards o link para você assistir a esse vídeo. Mas tem uma adaptação bastante interessante que eu gostaria de falar sobre ela. Envolve um outro personagem muito importante, aliás, um super personagem que você conhece muito bem. Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e nesse vídeo eu vou falar sobre Superman e a Guerra dos Mundos. Então bora pro vídeo! A Guerra dos Mundos, quando foi publicado, estava dentro de um contexto bastante complicado. Misturava o avanço da ciência que estava desenvolvendo muito naquela época, lá no final do século XIX, e mais ainda envolvia questões críticas sociais, como por exemplo ali a Inglaterra dominava o mundo, vários países, tinha aquele império que não via o sol se pôr, e aí o H.G. Wells trouxe uma crítica nisso aí. Bom, a Inglaterra dominava esses países, aqueles países assim que não tinham um desenvolvimento tecnológico como tinha a Inglaterra naquela época. E o que aconteceria se a humanidade fosse invadida por povos com uma tecnologia muito mais avançada? Como é que seria? É aquela coisa de provar do próprio veneno. Esse romance ele fez um grande sucesso na época da publicação e até hoje ele é muito cultuado. Teve várias adaptações, aquela famosa em 1938 para a rádio com Orson Welles, teve o filme de 1953 e depois o de 2005 ali com Tom Cruise e a direção do Spielberg. Teve outras adaptações e, como eu disse, é uma história, um romance que até hoje ele é cultuado pelos amantes do gênero de ficção científica. Entre tantas outras adaptações de A Guerra dos Mundos, tem essa de Superman, A Guerra dos Mundos, de 1998. Uma forma também de comemorar os 100 anos da publicação do romance do H.G. Wells. Mas essa história, Superman e a Guerra dos Mundos, ela faz parte da série Elseworlds, que começou lá em 1989. Essa série Elseworlds é assim, ela pega os personagens da DC e coloca em uma realidade alternativa. São histórias que esses personagens estão numa realidade alternativa que não faz parte do universo canônico da editora. Nessa HQ nós temos duas coisas que andam ali de forma paralela. Uma delas é a história lá do romance do H.G. Wells. Começa ali mais ou menos como começa no romance, né? Falando sobre os alienígenas que observam a Terra, aquela coisa toda. A narração é muito próxima do livro. A outra coisa é a história do Superman. A história dele, o Superman dessa história, dessa HQ, é o de 1938, aquele Superman que surgiu nas histórias em quadrinhos. Inclusive, o uniforme dele é o mesmo, é exatamente o mesmo. O desenho do personagem e também os poderes do Superman. Lá nas primeiras HQs, ele não voava, ele dava saltos e alcançava grandes distâncias. Ele tinha uma força muito grande, ele tinha pele impenetrável e era só isso. Ele não tinha, naquela época, os poderes que nós conhecemos hoje. E são exatamente essas coisas do Superman que estão nessa HQ, Superman e a Guerra dos Mundos. Enquanto os Tripods também, com aquele poderio todo, mais ou menos como está ali descrito no romance do H.G. Wells, os raios da morte, e a forma também como ele descreve, são descritos e mostrados os alienígenas, os marcianos, né? São bem próximos do romance. Então, assim, são essas coisas paralelas que está no romance do H.G. Wells e a história do Superman, mas a história de origem do Superman, aquele Superman lá da época de ouro. Para apresentar bem esse universo alternativo dessa HQ, se conta, né, a história de origem do Superman de forma bastante breve. Ele sendo adotado pelo casal Kent, depois que os pais morrem, ele vai para a cidade trabalhar num jornal que se chama Daily Star, ao invés de Daily Planet. Conhece Lois Lane, o chefe dele é diferente também. E os dois são mandados pelo seu chefe para ir cobrir a queda de um objeto estranho, um objeto cilíndrico que caiu numa cidade ali perto. Então eles vão lá cobrir, tanto a Lois Lane quanto o Clark Kent, que já começa a trabalhar como repórter.
Quando os dois chegam no local, eles conhecem dois personagens. O astrônomo Ogilvy, que faz parte do romance do H.G. Wells, e o cientista Lex Luthor, que faz parte do universo do Superman. A partir daí, a gente começa a ver algumas coisas paralelas, mas aos poucos vai se direcionando para uma outra história. Por exemplo, o astrônomo Ogilvy, ele quer fazer contato, vem com aquela bandeirinha branca ali, fazer contato com os alienígenas e acontece aquele negócio ruim, cara. Que se você não sabe o que é, vai ter que ler um livro, então não vou contar não. Também mostra ali algumas coisas ali do Lex Luthor que daí faz parte do universo do Superman, como o Superman enfrenta aqueles triples, aquela coisa toda, a Lois Lane ficando surpresa, o Clark Kent se transformou numa outra coisa que ela fica impressionada, puxa vida, mas tu também é um alienígena, é um deles. E a história vai seguindo por aí, o Superman com aquelas limitações dos poderes dele, em relação aos poderes que a gente conhece hoje, tentando enfrentar aqueles alienígenas e tendo trabalho, rapaz, tendo dificuldade para encarar aqueles bichos ruins ali, velho. A história também vai trazendo algumas outras coisas interessantes. À medida que os acontecimentos iam se desenrolando, as pessoas iam observando o Superman. Poxa, ele dá aqueles saltos enormes, o cara consegue resistir a esses raios da morte. Esse cara não é humano. Poxa, esse cara também é um alienígena. Será que ele é inimigo? Será que é amigo? E as coisas vão indo assim. Tanto que algumas pessoas têm tanto medo do Superman quanto dos próprios alienígenas. Mas aos poucos as pessoas vão vendo que ainda é possível dar um votinho de confiança para o Superman. A história termina de uma forma bastante trágica, né? A história em quadrinhos termina de uma forma bastante trágica, mas assim, ó, de uma forma bastante lógica e bastante interessante, porque afinal de contas, aquilo ali é uma história dentro de um universo alternativo, não é uma história que faz parte do universo canônico da DC. O que eu chamo a atenção para essa HQ é que faz assim uma ligação muito interessante entre o texto narrativo do H.G. Wells com a história em quadrinhos, com aquelas imagens que estão ali na HQ. Por exemplo, eu sou professor de português e eu falo muito para os meus alunos do texto descritivo, da importância dele, que esse texto descritivo ele está em muitos outros textos, né? E o texto descritivo ele tem que funcionar como uma fotografia verbal. E a descrição que o H.G. Wells dá tanto para os triples quanto para os alienígenas, a gente parece assim que está enxergando aquilo ali tudo, sabe? Parece que a gente está vendo, parece que está assim na nossa frente, como se fosse uma fotografia. E lá na HQ a gente vê isso também. A impressão que dá é de que eles colocaram aquela descrição do H.G. Wells na mente, né? O cara que fez a história em quadrinhos, fez aquelas imagens, parece que ele soube traduzir aquilo ali e ficou muito interessante. É uma forma de dizer assim, olha, o texto narrativo e aquelas imagens das HQs. Uma coisa que ficou bem casadinha, bem interessante, bonito de se ver e interessante de se interpretar. Essa HQ, portanto, Superman e a Guerra dos Mundos, como eu disse, é de 1998. É possível que você encontre esse gibi, essa HQ, em alguma livraria que tenha livros antigos, um sebo, é possível. Se encontrar vai pagar meio caro, porque é uma história que tem duas coisas interessantes ali, o Superman e é uma adaptação também de um romance que é muito apreciado pelos amantes do gênero de ficção científica. Se você encontrar, você é um sortudo pra caraca, meu parabéns! E é isso aí, pessoal. Se você já leu esse gibi, essa história em quadrinhos, o que você achou dela? Gostou dela? Claro que gostou, rapaz. Deixa aqui teu comentário, o que tu achou sobre essa história. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. E se não é inscrito no nosso canal, aproveita e te inscreve agora. Também acione o sininho de notificações, porque a gente aqui sempre tem alguma coisa, a gente sempre vai falar de ou histórias em quadrinhos, ou filmes de ficção científica, ou de qualquer gênero. Aproveita e faz isso, cara. Aciona ali o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!